Aleluia, amém, queridos. Shalom, shalom a todos. Podem sentar. Glórias ao Senhor. Essa é uma noite de adoração, amém? É uma noite que o Senhor reserva, como eu falei, para os filhos, para todos aqueles que apreciam a presença dEle, para todos aqueles que se rendem à presença dEle, para todos aqueles que têm o Senhor como o centro da sua vida. Eu queria que você, mais uma vez, para mostrar que vocês estão preparados para a palavra, eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Não deixasse que nada te distraísse. Que você pudesse dizer assim: Senhor, essa noite é uma noite onde eu vou estar totalmente rendido a Ti. Diga assim: Senhor, nessa noite, fala comigo. Nessa noite, me deixa ser íntimo do Senhor. Que o meu coração esteja totalmente preparado para Ti. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, aplaudo o Senhor. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando essa noite? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Visitante zero? Amém. É lá no fundo? Amém. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, minha amada. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. É uma palavra breve, porém, creio que o Senhor vai manifestar o poder dele sobre nossas vidas, como sempre ele faz, como sempre ele tem sido fiel aos nossos corações. Eu queria que vocês abrissem o livro do profeta Daniel, capítulo 10. Eu ia ler somente do 7 ao 12, porém, como eu sei que tem gente aqui que necessita que a gente vá desde o início até para entender o contexto, eu vou ler a partir do verso 1, ok? Mas eu queria que todos vocês acompanhassem essa leitura, que vocês não me deixassem ler só. Quem tiver dificuldade, peça ao irmão que está do seu lado. Talvez ele seja um pouquinho mais experiente, mas não deixe de ler, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira. O nome Beltesazar é o nome babilônico, é o nome também em aramaico que deram para Daniel. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas corresponde a quantos dias? 21 dias, né? Que foi o jejum dele. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. Por isso que estava triste, né? Não comeu carne. Entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, vou explicar para vocês, né? Esse dia 24 do primeiro mês não é o dia do meu casamento, não é o dia 24 de janeiro, é o ano de Abib. Então, o calendário judaico é diferente do nosso. Então, o dia 24 do primeiro mês corresponde mais ou menos ao mês de março e abril, ok? Quando eu li, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, que data profética. Mas não foi a data do meu casamento. Eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho,
e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze açacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Feche os seus olhos, Pai. Nessa noite nós glorificamos mais uma vez a Ti, Senhor, por esta palavra, a qual nós devemos pregar todos os dias. O Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o dono de tudo o que irá acontecer nesse lugar, Senhor. Que o Senhor venha mover os corações, que o Senhor venha mover as mentes, Senhor. Que estejamos totalmente rendidos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos porque é o Senhor que fala, que ministra, que cura, que transforma. E que o Senhor venha, Senhor, nesta noite fazer tudo aquilo que está no teu coração. Nós queremos compreender mais a tua palavra, entender mais tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Que o Senhor expulse daqui todo o mal, Senhor, deste lugar, toda falta de entendimento, toda distração, Senhor, tudo que não te louva, tudo que não te engrandece. Nós expulsamos daqui deste lugar e nós te pedimos, Senhor, fique à vontade em nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Nós lemos aqui uma passagem muito forte, muito impactante, uma visão que o Senhor deu ao profeta Daniel. Uma visão muito forte. Apesar de Daniel ter sido o homem que se estruturava espiritualmente, o homem que orava todos os dias, que se mantinha sempre preparado para as revelações do Senhor, para estar diante do Senhor com o coração preparado. Mas Daniel quase não suporta as grandes revelações que o Senhor mostrou para ele. E nós vemos aqui em alguns versículos que Daniel, ele ficou fraco. Daniel se enfraqueceu diante da visão, diante das revelações que o Senhor estava fazendo ele enxergar. E como eu disse, Daniel, ele tinha um preparo espiritual muito grande. O que eu posso perguntar à igreja nessa noite? Você quer ver tantas coisas. Talvez, às vezes, tem desejado buscar de Deus
algo sobrenatural, como foi falado aqui no início do culto. Só que nós não nos preparamos espiritualmente. Às vezes nós queremos ver as grandezas de Deus. Nós queremos ver os grandes acontecimentos, mas não nos preparamos espiritualmente. Às vezes nós conversamos com pessoas e às vezes quer uma resposta de Deus. Quer ver algo na sua vida ser transformado. E aí vai uma pergunta: o que você tem feito para mudar essa realidade? Aí a pessoa simplesmente diz: nada. Então você não vai ver nada. Quando nós nos compreendemos que as coisas dessa terra nós buscamos de forma física, nós conseguimos, alcançar as nossas... O que nós, quando nós trabalhamos, nós adquirimos bens materiais. As coisas dos céus são totalmente diferentes das coisas da terra. Se queremos buscar algo do céu, temos que estar preparados espiritualmente. E algo interessante aqui, a partir do versículo 7, Daniel ele diz assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram. Tem gente que está do seu lado, está se preparando como você está, orando, jejuando, mas quando Deus ele entrega uma visão para você, nem todo mundo pode te acompanhar. Nem todo mundo vai estar no mesmo patamar que você quando Deus ele te revelar algo. Então é interessante, porque eles também eram homens de Deus. Eles também jejuavam como Daniel. Eles também se preparavam, oravam como Daniel. Aqui na passagem, aqui no livro de Daniel, você não vai ver um pecado que Daniel cometeu e nem os seus amigos. Porém, quando Deus ele entrega a visão a Daniel, nem eles suportaram. Vai ter momentos que Deus vai entregar uma visão para você. Deus vai revelar algo para você que nem todo mundo vai suportar que está do seu lado. Então, o problema está na preparação somente, não somente, mas é em quem Deus está entregando uma visão. Então, aqui, Daniel, ele começa a dizer que ele perdeu as forças. Ele começa a dizer que até fiquei, pois eu, o versículo 8, fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura. Mas aí, você repara que o anjo veio da parte do Senhor para trazer essa revelação para Daniel. E ele disse, o versículo 9 ele fala: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés. Em momento algum a gente viu aqui nessa passagem que o anjo levantou Daniel. Em nenhum momento a gente ouviu nessa passagem dizendo que o Senhor levantou Daniel. O Senhor, ele quando dá visão, queridos, não é para a gente apagar. Não é para a gente adormecer. Não é para a gente esmurecer e nem desanimar. O Senhor diz, levanta-te. Porque aquilo que o Senhor vai mostrar é para a gente se colocar de pé. Independente daquilo que o Senhor te mostrar, Ele jamais vai mostrar algo para a sua vida, algo grande, se você estiver
cabisbaixo, se você estiver adormecido, se você estiver, como a palavra disse, caído, Deus só vai mostrar quando você se colocar de pé. Então, olhe, mais uma vez, falando para a igreja, Deus não levanta ninguém. A palavra de ordem do Senhor é: levanta-te. O Senhor jamais vai dizer: venha, meu filho, eu te levanto. Não. O Senhor, Ele dá a palavra de ordem, é levanta. A palavra profética do Senhor, quando é liberada, a gente tem que levantar, se erguer, porque aquilo que o Senhor vai mostrar é algo muito grande. Amém. Aplauda o Senhor. O versículo diz que Daniel, ele mesmo fraco, ele se colocou de pé, mesmo sem entender muita coisa da visão, porque Deus mostrou para ele algo que ele não estava nem na época de acontecer. Imagine se Deus revelar algo que vai acontecer daqui a 50 anos na sua vida, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos na sua vida. Está fora da sua realidade, como estava fora da realidade. Então, Daniel, ele mesmo fraco, ele se colocou de pé. Preocupado, mas de pé. Ele disse: eu estou tremendo. Mas ele se colocou de pé. Amém, igreja? Mesmo sem Daniel ter discernido ainda muita coisa do que ele estava vendo, mas ele estava de pé. Diga para o seu irmão. Diga assim: meu irmão, a visão é sua. Você vai suportar. Você aguenta. Então levante. Amém? Glória a Deus. Amém. Então a palavra de ordem é: mesmo fraco, mas mesmo sem entender muita coisa do que Deus está mostrando, mas de pé. Então Deus, ele faz algo muito tremendo com Daniel. Daniel, queridos, ele está recebendo uma parte da revelação das 70 semanas. Algo que Daniel estava se preparando para receber essa revelação? Não, porque ele nem sabia. Daniel estava se preparando, como sempre fez. Daniel, como sempre, um homem fiel. Daniel, ele foi levado para o cativeiro já bem adolescentezinho, criança. Então, Daniel, ele sempre se colocou diante do Senhor como um homem, como um jovem muito criterioso diante das coisas do Senhor. Sempre valorizando os princípios daquilo que ele carregava dentro de si. Então, essa foi a maior revelação escatológica que Deus, ele apresenta a alguém. Então Daniel, ele foi recebido de verdade com uma revelação desse nível. E Daniel, ele precisava estar preparado. Porém, eu falo espiritualmente, porém, Daniel já carregava os princípios daquilo que o Senhor já procurava em alguém. Então, essa passagem aqui, esse capítulo 10, né, juntamente, porque o capítulo 9 também fala das 70 semanas, mas como realmente é uma passagem escatológica, tem muito daquilo que o Senhor revelou a João lá na ilha de Patmos. Foi uma revelação também do fim dos tempos. Porém, olha a diferença. O profeta Daniel recebeu algo que ia acontecer muito além, muito à frente. João, ele já tinha também, estava com o rosto em pó. João também ficou fraco diante daquelas revelações que ele recebeu no Apocalipse. Agora imagine Daniel. Daniel, ele não estava ainda vivendo naquela realidade. Daniel estava muito longe dessa realidade acontecer. Então foi algo que Deus, ele abriu um leque para esse profeta. E mais, tudo o que Deus, ele revelou a João, Deus também, ele faz
a gente pode pegar esse gancho daquilo que aconteceu com Daniel e ir lá para o Apocalipse. E você vai ver que Deus também estava dando uma visão apocalíptica. Uma visão do fim dos tempos. Uma visão que realmente era para homem de verdade. Nem todos nós estamos preparados para receber uma revelação. Sabe, Deus às vezes quer mostrar algo grande para a gente. Deus às vezes quer mostrar algo impactante para a gente. Mas quando Deus olha assim a estrutura, Deus ele tem tanto cuidado com a gente, querido. Tanto cuidado que você não tem noção. E se a gente bem soubesse, a gente procurava buscar muito mais do Senhor. Muito mais do Senhor. Ah, pastor, é para receber as coisas aqui dessa terra? Não, gente. É para preparar mesmo para a gente no futuro. É para nos preparar para o fim que está para acontecer. O fim dos tempos como nós estamos vivendo hoje. Para a gente não estar fraco. Para a gente não estar adormecido. Para a gente não estar capengando. Um dia vai, um dia vai, um dia vai. Deus ele quer nos fortalecer de uma forma que ele venha nos dar uma visão do futuro. Eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vos esperais. Nós precisamos esperar algo do Senhor. Não esperar algo do nosso coração. E é por isso que nós precisamos nos preparar todos os dias. Preparar. Por quê, queridos? A gente fala tanto, mas eu quero tanto ver as coisas de Deus, eu quero ver tanto as coisas do céu, eu quero tanto que Deus fale comigo. Como é que Deus vai falar se você não está preparado? Se qualquer negocinho que acontece na sua vida, você pega e desmorona. Se tudo que acontece com a sua casa tira totalmente sua paz, sua estrutura, como é que Deus vai mostrar algo grande para você? Me diga. Como é que Deus vai mostrar algo grande para alguém que pensa somente nas coisas da terra? Para alcançar algo do céu, para alcançar as coisas do céu, nós precisamos sim estar preparados para as coisas do céu. Nós precisamos buscar as coisas do céu. O que é mesmo? Jejum, oração, vigilância. É isso. E mais ainda, muito mais ainda, profundidade na palavra. Está cada dia mais sabendo por que o Senhor tem te chamado. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas uma coisa nós sabemos, que o futuro está garantido. Existe um futuro. Existe algo lá na frente que nós vamos viver. Agora, o que você vai viver? Qual é a eternidade que você está buscando aqui? Porque se você não decide algo aqui na terra, lá na frente você vai se deparar por algo que você não queria. Mas nós temos que viver aquilo que nós queremos alcançar lá na frente. Se você quer ir para o céu, se você quer viver as coisas sobrenaturais, se você quer viver as coisas de Deus, você tem que estar preparado nesse tempo para viver as coisas de Deus. A sua preparação vale muito. A sua preparação conta muito naquilo que o Senhor tem para você lá na frente. Amém? Então, essa foi a visão que Deus deu a Daniel. Nós precisamos buscar a Deus muito mais. O versículo 10, se você não fechou a Bíblia, diz que ele sentiu um toque, que alguém tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado. Gente, algo tão interessante aqui nessa passagem,
O versículo 12 diz assim, ó: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Queridos, Deus, Ele não se preocupa somente em levar uma palavra dEle. Ele se preocupa também com as nossas palavras, com aquilo que realmente sai do nosso coração através das orações. A Bíblia diz que o Senhor, Ele prestou atenção à oração de Daniel desde o primeiro dia, e houve resposta. Desde o primeiro dia, Daniel ficou 21 dias em consagração. No primeiro dia que Daniel ora, Deus responde. Deus, Ele ouve a oração de Daniel. É diferente do nosso tempo? Não tem diferença nenhuma, queridos. Não tem. Existe algo que Deus quer em nossas vidas, é que a gente desperte para essa realidade. As coisas, se Deus não tivesse o interesse em ouvir as nossas orações, para que a gente estaria aqui então? Para que realmente a gente tinha que estar aqui para buscar a Deus? Deus, Ele tem interesse no seu coração, nas suas orações. Porém, o que Deus quer é que você esteja preparado, porque nem todo mundo que pede algo a Deus está preparado para uma resposta. Se a resposta de Deus for um não na sua vida e Deus apresentar uma outra realidade, e aí? Como é que você vai estar? Como é que realmente você vai estar? E eu digo para você: pastora, eu estou fraco nesse momento. Eu oro, às vezes só meus lábios bate e eu não sei nem o que eu estou falando. Às vezes eu não sei nem o que dizer diante do Senhor. Saiba de uma coisa: a sua estrutura vai dizer o que realmente você tem buscado. Porque mesmo atônito, mesmo enfraquecido diante de uma revelação, Daniel estava firme, santo no Senhor, porque ele era desejado pelo céu. Se você quer ser desejado pelo céu, então deixe de lado um pouquinho as coisas da terra e comece a buscar as coisas que vai te levar para o futuro. As coisas que Deus quer para você, querido, não é somente as coisas da terra, não é se limitar a essas coisas da terra. É muito bom a gente buscar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. Deus, Ele não quer realmente que você deixe de lado essas coisas. Mas se você deseja o céu, se você deseja as coisas sobrenaturais, vocês vão ter que partir para um outro patamar. Porque se você busca somente as coisas terrenas, você não vai estar preparado para ouvir as revelações de Deus. Não cobre de Deus algo que você não está praticando. Não busque de Deus algo que você não está praticando, não está buscando. Você não vai ter resposta. Daniel, como eu falei novamente, Daniel estava se preparando 21 dias. Naquele jejum, onde ele diz que ele estava triste, porque ele estava se preparando para algo. E a Bíblia fala que ele já desejava, ele não comeu nem carne, nem vinho entraram na minha boca. E ele também, ele diz assim, que até que se cumprissem as 3 semanas. Daniel, ele estava esperando uma resposta de Deus depois das 3 semanas. Deus já estava respondendo ele no primeiro dia de oração. Ele já tinha chamado a atenção de Deus desde o primeiro dia de oração. Muitas vezes nós não queremos pagar preço. Muitas vezes nós queremos ver resposta e não estamos preparados para fazer algo no reino espiritual. Se você acha difícil jejuar 21 dias, se você acha difícil você se abster de algumas coisas durante alguns dias, como é que o céu vai te responder? Mas não é fazendo nada em troca da resposta.
Lembre que quando a palavra do Senhor diz que Daniel era desejado, muito amado do Senhor, isso já fazia parte da vida dele. Isso já fazia parte do coração de Daniel. Ser separado, ser consagrado, já fazia parte da vida dele. Nada corrompeu Daniel. Nada, nada. Por mínimas coisas nós nos corrompemos. Por um prato de lentilha, por um olhar nós nos corrompemos. Por um convite nós nos corrompemos. Eu quero ver você se preparar antes dessas coisas acontecerem na sua vida. Não é se preparar somente para ter uma resposta de Deus. É se preparar para algo que pode vir para tentar te corromper. Porque mesmo ele querendo uma resposta de Deus, a corrupção não fazia parte do coração de Daniel. Ele já estava inteiro em Deus. Ele já estava consagrado em Deus. A resposta era a consequência. Viver uma vida separada de Deus, separada por Deus, queridos, é você não ligar para grandes acontecimentos na sua vida terrena. Porque tudo está no centro da vontade do Senhor. Uma cova dos leões, isso é nada. Isso é nada para Daniel. Está diante dos inimigos, de grandes inimigos, querendo ali, afrontando ele, dizendo assim: você, Daniel, você não se curva, não adora. Isso era nada para ele. Dentro dele, a convicção de quem ele era, já era muito forte. Era muito latente. E Daniel não sabia que ele era muito amado. Até chegar o anjo e dizer: você era muito amado. Você é muito amado no céu. Ele não fazia nada porque ele sabia que ele era queridinho, que ele era amado do céu. Ele não fazia nada para alcançar uma benevolência do Senhor. Ó Senhor, como eu estou aqui, eu estou inteiro, eu estou negando, eu não estou debaixo de uma idolatria desse lugar, da Babilônia. Eu estou te obedecendo. Não. E tudo que Daniel fazia era para o povo também. Era para mostrar que você podia andar em um lugar corrupto sem se corromper. Isso é uma prova viva de quem tem Deus na vida, de quem tem princípios da palavra. Ah, eu não vou naquele lugar não, porque eu posso me corromper. Isso é porque você não tem se preparado. Porque se Deus te chamar para determinado lugar, eis-me aqui, Senhor. Eu não vou envergonhar o evangelho. Eu não vou te envergonhar, porque os princípios do Senhor já estão cravados em mim. O que falta de muito de nós é saber que nós somos escolhidos do Senhor. E que nós podemos sim fazer a diferença por onde passarmos. Mas é de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito. A nossa vida requer sacrifício. A nossa vida requer renúncia. A nossa vida realmente requer consagração. E muitos não querem pagar preço. Mas também não reclame, gente. Se alguém está alcançando níveis maiores diante do Senhor, não reclame. Não reclame se você não... Não, é porque eu não aguento nem passar um dia sem comer. É porque a carne, o seu físico está falando mais alto. Se você abrir mão de se negar durante um dia, você consegue 2, você consegue 3, você consegue 4, você consegue 5, você consegue 21 dias. Você consegue sim. Para de querer, sabe, dar autonomia à carne na sua vida. Nós somos autoridade sobre nós, sobre o nosso corpo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas ele não vai negar por você. Ele vai ver você caído, mas ele não vai te levantar.
Ele vai dar uma palavra de ordem. Levanta, filho. Você consegue. Você consegue. Você já abriu mão disso aqui. Por que você não pode abrir mão disso? Porque realmente você acha que é para você um sacrifício estar diante da minha glória. Estar diante daquilo que é grande para a sua vida. Se quem está colocando limite é você. O limite somos nós. Somos nós que damos. Eu que digo quantos passos eu vou dar daqui para lá. Então, entenda uma coisa. Deus, Ele vai dar visão a você. Ele vai dar estrutura para você. Mas se você não perceber que as coisas que Deus vai te mostrar é para te colocar em um lugar de preparação. E não da forma que você está aí. Caído, desanimado, triste, cansado. Eu falo espiritualmente falando. Ah, mas é uma guerra que eu estou vivendo. Daniel também estava se preparando. Enquanto Daniel orava, tinha um anjo batalhando por ele, para não impedir a bênção dele. Ele pediu até reforço, mas estava havendo guerra. E eu digo, o que eu digo para você nessa noite? A guerra não é só sua. Quando você se disponibiliza em colocar diante do Senhor, em se consagrar diante do Senhor, em se humilhar diante do Senhor, a guerra não é só sua. Aparentemente você vai dizer, eu tô só, mas existe anjos guerreando pela sua guerra. Existe anjo batalhando pela sua vida. Existem anjos batalhando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Então você não está só. Deus, Ele só quer que você, diante da visão, fique de pé. É de pé, buscando. Não dizendo assim, mas o inimigo fez isso. E você vai e se desanima. Não. Se coloque de pé. Deus disse que eu ia vencer. Então por que eu vou estar cabisbaixo? Por que eu estou enfraquecido se Deus disse que nós somos mais que vencedores? E existe uma palavra tremenda. Esse mais aqui fala muito mais no nosso coração. Deus, Ele diz assim, para os limitados, eu não digo que você é vencedor, mas eu digo que vocês são mais que vencedores. É muito mais. Eu não vou te dar uma visão, eu vou te dar muito mais daquilo que você quer, daquilo que você pensa, porque a minha visão é muito maior. Você só precisa estar preparado, estruturalmente preparado para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Porque quando a bênção vem, aí você diz assim, não é para mim, não. Isso é para quem não está preparado. Quando Deus fala assim, eu te apresento aqui a grande bênção que eu te prometi. Você não vai recuar, você diz, é meu. Essa bênção é minha, é para mim sim. Sabe por que muitas vezes nós duvidamos daquilo que vem para nossas mãos? Porque você não está buscando. Então você se cobra, porque você não está fazendo aquilo que realmente tem que fazer. Porque se realmente você não estiver distraído, se realmente você não estivesse dando ouvido a Satanás, se você realmente não estivesse ouvindo pessoas que não estão na visão de Deus, se você realmente se afasta um pouco das coisas que são carnais para viver as coisas espirituais, quando a grande bênção vier, você não vai duvidar. Você não vai dizer, não, é para o meu vizinho, é para minha irmã, não, é para mim. É para mim. Eu busquei, eu jejuei, eu consagrei, então é para mim sim. É para mim sim. Então tome posse daquilo que o Senhor já está preparando para a sua vida. Deus já preparou algo grande, sabe? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou no seu coração. São coisas grandes, são coisas sobrenaturais. São coisas grandiosas que nós não precisamos estar duvidando.
Quando você duvida de algo que é grandioso, você duvida do próprio Deus. Se eu tenho um Deus grande, Ele não vai fazer coisa pequena na minha vida. Se eu tenho um Deus sobrenatural, Ele não vai fazer com que eu alcance somente as coisas dessa terra. Deus vai fazer você alcançar coisas grandes, sobrenaturais. Sobrenaturais. E Deus quer que você se prepare. E nesse tempo, porque a visão que Deus deu a Daniel, ele não era contemporâneo de João, porque eles estavam vivendo em épocas totalmente diferentes. Mas nós já recebemos a visão que Deus deu a Daniel, e Deus também já fez a gente ver a visão que Deus deu a João. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Deus nos deu a visão. Deus nos fez ver, ler e entender a visão que Ele deu para os profetas dele. Além daquilo que o Senhor já revelou na sua palavra para as nossas vidas. Porque quando Deus ele dá uma revelação para ele não diz assim, essa revelação é para você, não. Essa revelação é futuro. É lá na frente. O Messias nem tinha ainda chegado. Jesus nem tinha ainda nascido. Deus, Ele deu a visão para Daniel. E tudo foi cumprido através de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor, Ele entrega para quem Ele confia. Ele quer que a gente segure firme naquilo que Ele fez, que Ele nos deu, nos entregou. E que a gente nos prepare para viver realmente aquilo que é sobrenatural. Amém? Eu queria que vocês fechassem seus olhos mais uma vez. Coloque a sua mão no coração e diga assim: Senhor, me prepara, Senhor, para viver grandes dias do Senhor. Senhor, prepara a minha vida, da estrutura, a minha vida espiritual, porque eu quero buscar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Priorize o espiritual. Porque na nossa caminhada, se a gente valoriza somente as coisas dessa terra, a gente não vai poder alcançar as coisas espirituais. Se Deus ele te chama numa noite para orar e você simplesmente se abstém, Senhor, mas eu estou tão cansada, você impede de uma grande visão que o Senhor quer te dar. Deus ele te chama para algo, queridos, muito mais além do seu cansaço, muito mais além das suas limitações, muito mais além do seu trabalho que você vai amanhã, de manhã. Tem coisas que é para te dar realmente algo diferente. Às vezes a gente é impedido de viver algo grande amanhã, porque a gente não se disponibilizou nem sequer um momento na madrugada que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos convocou. Não, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, eu vou beber só uma água e vou voltar para a cama. Aí perdeu algo do céu. Então, priorize as coisas espirituais. Priorize nesse tempo. Estamos vivendo tempos difíceis, querido. Difíceis. E nós que estamos em Cristo, a gente vive as coisas corretinhas, certinha. A gente passa perrengue. Imagine se a gente estiver solto, despreparado, sabe? Sem conexão com o céu. Aí que o diabo vai dar uma rasteira e vai declarar a guerra para você já vencida. Então, não pare de jejuar. Não se enfraqueça diante daquilo que o Senhor está te mostrando. Porque Deus, Ele quer fazer algo grande na sua vida.
Porque às vezes parece um clichê, né? Quando a gente fala, Deus tem algo grande na sua vida. É para mim. É porque Deus tem algo grande. Quando você visualiza um Deus grande, você não vai visualizar nada pequeno. Deus, Ele quer te colocar de pé. Ele quer que você esteja de pé. Ele falou isso para Jeremias. Ele falou isso. Deus, Ele não se compadece com, porque eu não sei falar, Deus. Eu não sei. Não, Deus não se compadece disso. Não, Senhor, mas eu estou amargurada, Senhor, porque fizeram isso comigo. Deus não se compadece disso, não. Porque Deus, Ele está preocupado com a sua visão. Deus está preocupado com o que você vai receber. Deus está preocupado que você destrone as coisas da terra e viva o sobrenatural. É isso que Deus quer. Porque quem se conecta com as coisas do céu, aqui ele se prepara espiritualmente. Então é hora de buscar a Deus. De forma rasa, não, profunda. É profunda. Deus está me convocando para um jejum de 40 dias. Eis-me aqui, Senhor. Fraco, mas de pé. Sabe? Sem entender nada, mas de pé. Ele quer de pé. É de pé. Deus, Ele quer mostrar algo grande, Ele quer você de pé. Mas eu nunca fiz. Não, se esforce, se esforce. Toda a estrutura o Senhor vai fazer. Só que Ele quer você de pé. É de pé. Mas fulano falou isso comigo, eu tô triste. Abra um jejum por essa pessoa. Libere ela no reino espiritual para você viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ver o inimigo não correr a léguas de você. Mas ninguém quer viver isso, não. Isso é muito difícil, né, Diácono Igor? É difícil, né? A gente abrir um jejum de 3 dias sem se alimentar, para só se conectar com as coisas de Deus. É difícil, né? Parar de comer um hambúrguer, comer uma carninha, né? De comer uma comida fora da hora. Deus, Ele está levantando pessoas nesse tempo difícil para viver coisa fácil. Não é viver coisa fácil, mas é viver o sobrenatural dele. Para viver o sobrenatural, você vai ter que pelejar aqui na terra. Aleluia. Não é fácil a gente viver, a gente buscar as coisas espirituais. Não é fácil. Mas eu digo para você, enquanto você está preocupado com aquele problema, enquanto você está medroso por aquilo que o inimigo te mostrou, eu digo para você, existe uma batalha no céu, se você se colocar de pé. Existem anjos guerreando pela sua vida, se você se consagrar. Se você buscar as coisas de Deus, do céu. Porque o céu não luta sozinho, não. Ele quer você de pé. Ele não quer ver você cabisbaixo. Ele não quer ver você triste diante de uma notícia. Eu me preocupo com aquilo que o céu me dá de notícia. Eu me preocupo com as informações do céu e não daqui da terra. Porque você sabe aquela chuva que teve lá no sul? Vai vir para a Bahia. Que venha. Que venha. Se for a vontade de Deus, que venha. Mas eu preciso estar de pé. Eu preciso estar firme. Porque quando você está firme, querido, pode vir raio, pode vir chuva, pode vir o que for. Você não vai ficar, sabe? Não vai perder as forças. Porque você sabe o Deus que você serve. Aí eu digo assim, não, pastora, mas diante disso dá um medo, né? Diante disso a gente fica trêmula, né? Fica mais de pé. Você fica tremendo, mas de pé. De pé, confiando. Continue confiando no Senhor. Não se preocupe não, que o Senhor conhece a sua estrutura. Diante às vezes de algumas notícias, você vai ficar com medo mesmo. Mas Ele disse para Daniel falou, eu estou com medo, eu estou tremendo. O anjo falou assim, se coloque de pé. Se coloque de pé. Porque eu vou te dar a visão. A visão que Deus me mandou trazer aqui para a sua vida. E eu quero ver os corajosos aqui se levantando nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Aplaudindo o Senhor. Aplaudindo o Senhor.
Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Diante da visão que o Senhor tem nos mostrado, nós vamos nos manter de pé. Diante da visão que o Senhor tem nos colocado no nosso coração, nós vamos nos manter de pé. Eu não sei, queridos, que nesse tempo o Senhor tem mostrado algo. Eu não sei o que você realmente tem visto nesse tempo. Pastor, eu tenho visto algo muito ruim. Talvez a sua visão tenha sido de alguma derrota, de alguma perda. Eu não sei. Sabe, às vezes a nossa mente, ela vai amontoando muitas coisas. Muitas coisas que nós vivemos, a gente cria muitos pensamentos. Mas eu quero falar algo para você diante dessa mensagem. Às vezes as coisas realmente vêm. E Deus, Ele fala assim, ó, se prepare para uma grande estrutura. Não me busque pela metade. Me busque por completo. Porque eu não dou visão pela metade. Eu não faço milagre pela metade. Eu não faço você viver o sobrenatural pela metade. Então, me busque na profundidade. Na profundidade. Deus, Ele requer de nós nesse tempo. Eu me coloco diante também. Deus, Ele me quer nesse tempo. Ele te quer nesse tempo. Na profundidade. Vivendo de forma que você realmente se entrega totalmente a Ele. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue a sua mente totalmente ao Senhor. A palavra aqui em Daniel nos mostra o quanto nós somos frágeis. Fisicamente nós somos frágeis. Mas quando nós nos preparamos espiritualmente, a gente ainda tem força para se levantar. A gente tem força para se erguer. Sabe? Diante de um fato desastroso na sua vida, o Senhor vai te lembrar: meu filho, você lembra daquele jejum que você fez? Meu filho, você lembra daquela oração que você fez? Se coloque de pé. Aí você fala assim: eu ainda tenho força. Eu ainda tenho força. As coisas espirituais que você busca, que você tem buscado, não fica de lado. Deus, Ele vai resgatar aquilo. E Deus vai te fazer você ficar de pé. Porque quando a gente não tem força, a mão de Deus nos toca. Quando a gente não tem força, a palavra de Deus vem em nosso coração e a gente sabe que é dele. A gente sabe que é dele. Feche seus olhos nessa noite. Essa é uma noite, como eu disse, é uma noite de intimidade. É uma noite que o Senhor, Ele não quer meias palavras. Sabe, quando nós estamos diante de alguém íntimo e a gente pode falar: Senhor, eu tô fraco mesmo. Senhor, eu muitas vezes eu tenho um pensamento de desistência, Senhor, mas se o Senhor disse que é para me colocar de pé, eu me colocarei de pé. Essa situação não vai fazer eu renunciar àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sinta o toque do Senhor aí onde você está. Sinta o toque do Senhor aí onde você está. Deus, Ele tem despertado pessoas nesse tempo para orar mais. E o inimigo, sabe o que ele faz? Tem preparado distrações. E a Deus fala assim: ó, filho, filha, volte para aquele lugar. Volte para aquele lugar que eu preparei para você. E daquele lugar não saia dali, não saia. Mesmo sem entender muito, não saia. Mesmo fraco, não saia.
Mesmo triste, não saia. Porque eu te dei uma palavra. Essa noite eu disse: olha, fique de pé. Eu dei uma palavra de ordem. E Deus, Ele só diz: fique de pé, quando é alguém que já buscou a face dEle. Quando é alguém que já orou. Quando é alguém que já buscou a Ele. Por isso Ele diz: fique de pé.